Vamos ver, politicamente correto, a ferramenta de censura, a ditadura da linguagem. Esse nome politicamente correto, você sabe, ele surgiu lá na antiga União Soviética, pela nomenclatura deles lá, os camaradas. E a Justiça Federal de São Paulo condenou recentemente o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por ofender minorias em um vídeo de um show que ele fez intitulado Perturbador, publicado em 2022. Então, essa decisão ela foi comemorada nas profundezas do esgoto político da esquerda e dos coletivos comunistas, né, que pregam abertamente a repressão e a censura. E os humoristas agora se tornaram um perigo para a sociedade brasileira. Apesar de absurda, essa decisão atualmente ela não surpreende, porque ela faz muitos anos até que o destino certo de quem tenta usar a liberdade de expressão é o cala-boca, né? A situação piora quando constatamos que o humor agora irá escolher o público-alvo, ou seja, a justiça está nos dizendo que todos podem ser zoados, menos as minorias que são ideologicamente eleitas. Essa estratégia do politicamente correto, como eu disse, foi criada lá pela nomenclatura da antiga União Soviética, no tempo da ditadura do Stalin, e que era a burocracia do partido, né, a fim de proteger aqueles camaradas lá que estão no topo do poder. Todo bandido, todo assassino, ladrão ou corrupto, se ele for pego, ele é apenas suspeito. Se ele for homem e se achar mulher, tem que ser tratado como senhora. Se for traficante armado de fuzil, é vítima da sociedade. Se for um terrorista, sequestrador, é um mero manifestante. E assim vai por diante. Desde que o STF inaugurou o regime cala-boca no Brasil, com aquela abertura do inquérito das fake news em março de 2019, a censura alcançou manifestantes, jornalistas, parlamentares, pastores, pais de família, militares, senhoras indefesas, humoristas e etc. E sobrou até para os comediantes que são de esquerda, como esse caso do Léo aí, que defende a censura. Então, o controle da manifestação artística são etapas avançadas de uma ditadura. As opções que o regime está dando são só 4. É prisão, censura, processo ou então silêncio, cala a boca. Sabe-se que o ápice do movimento revolucionário é a imposição desse politicamente correto, que é uma guerra contra as opiniões individuais, obrigando a população a tolerar certos comportamentos repugnantes. Tudo aquilo que pode ser subjetivamente interpretado como excludente ou preconceituoso está proibido. E ao defender a censura de ideias e comportamentos considerados ofensivos, o politicamente correto é uma ferramenta criada para intimidar, para restringir a liberdade de expressão. Pela mesma razão, o Ministério Público de Minas Gerais pediu a condenação de uma escola católica em Itaúba por considerar que uma cartilha que a escola distribuiu aos pais dos alunos, com o objetivo de alertar sobre os perigos da ideologia de gênero, configurava um conteúdo homofóbico ou discurso de ódio. Então o panfleto orientava os pais que evitassem comprar materiais escolares com estampas de desenhos de arco-íris, unicórnios, símbolos revolucionários com foice e martelo ou com a imagem do terrorista Che Guevara. O Ministério Público pediu a condenação do colégio a pagar uma multa de R$500 mil e a produzir obrigatoriamente material contranarrativo a essa primeira cartilha, e com a participação do pessoal LGBTQI+. E em 2021, o Ministério Público também abriu um inquérito para investigar o Colégio Batista Mineiro, lá de BH, após a escola publicar um vídeo dos alunos, os alunos cristãos, que refutavam a ideologia de gênero, afirmando que Deus não erra. E o pastor Linhares, que é o diretor da instituição, ele precisou prestar depoimento para explicar na polícia o conteúdo do vídeo. Enfim, se a comédia pode ser censurada, por que a religião também não pode? Se ofender as minorias, tudo pode ser censurado, tudo com a mesma justificativa. E tudo isso sem falar na censura dos livrinhos infantis do Monteiro Lobato,
que tinham personagens negros, como a cozinheira Tia Anastácia, o tio Barnabé, o Saci Pererê e outros lá, que era considerado racismo, os livrinhos dele, eram considerados conteúdo racista. Isto é um absurdo. O exemplo acima dá uma pista do que está por vir, do que está piorando para nós, e que é o fim do humor, o fim da comédia, das músicas, os filmes de humor vão acabar, a literatura é prejudicada com isso, toda a sociedade sai perdendo. A ditadura da linguagem é o fim da liberdade de expressão, né, pessoal? Então eu peço a todos que curtam isso, compartilhem, isso é muito grave. Acompanhe os outros vídeos anteriores que eu falei uma série de coisas e continuo nessa mesma toada. Até o próximo.